Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula de número 8, vamos dar continuidade ao capítulo 4, Renascimento e Humanismo. Vamos lá! Nós vimos na nossa videoaula anterior os 3 períodos aí que são divididos o Renascimento italiano, o período 300, o período 400 e o período 500, seus grandes nomes, os pintores, escritores e escultores que se destacaram nesse período. Então, dando continuidade aí ao período 500 e finalizando também esse último período do Renascimento italiano, além dos grandes pintores e escultores como Da Vinci, Rafael e Michelangelo, nós tivemos um grande nome, mas na área da escrita, um grande autor, que foi o Nicolau Maquiavel. Então, o período 500 viu surgir também um pensador original, com sólida formação intelectual e experiência na vida pública, o florentino Nicolau Maquiavel. Então, Maquiavel era da cidade de Florença, embora no período 500 a cidade de Roma fosse a grande produtora, a maior produtora de arte, a cidade de Florença ainda também se destacava. Então, Maquiavel nasceu em 1469 e faleceu no ano de 1527. Nicolau Maquiavel, ele trabalhou para um dos grandes nomes do período, o Lourenço de Médici. Ele trabalhava para a família Médici, então ele estava ali dentro do contexto da chamada República de Florença. A cidade de Florença, então, era uma república governada, então, por pessoas ali, entre eles os Médici, que governavam a cidade, comandavam a cidade, e o Maquiavel se inspirou neles, nos Médici, para fazer a sua grande obra, que é lida até hoje, O Príncipe de Maquiavel, que esse livro é um manual político. Por isso, Maquiavel é considerado o fundador da chamada ciência política, da análise da política, Então, Maquiavel se inspirava nos Médici, na família Médici, nos seus governantes, como os seus, digamos ali, os seus modelos, para que ele pudesse construir todo o seu pensamento e sua ideologia política. Entre as várias citações de Nicolau Maquiavel, uma das mais conhecidas e que serve não só no período, mas serve até hoje, olha só que interessante. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Quem ele escolhe para ser seus auxiliares, para lhe ajudarem, a quem ele ouve, a quem ele escuta, a quem ele pede opinião. Então a gente já tira por aí a qualidade do governante. Vejam só como essa frase de 500 anos atrás, ela é muito válida até hoje. Então nós tivemos aí o início do período renascentista na Itália, só que com o tempo, essas ideias na arte, na escultura, na escrita, elas foram se espalhando para outras partes da Europa. Então nós tivemos aí a expansão do movimento renascentista, esse movimento cultural científico e artístico, ele foi se expandindo com o passar das décadas para outras partes. Então o Renascimento se expandiu da Itália para outras partes da Europa. Um dos fatores que mais contribuíram para a divulgação das obras renascentistas, para que essas ideias se espalhassem para outras regiões, foi o aperfeiçoamento da imprensa, da máquina de imprimir. O aperfeiçoamento, essa nova tecnologia da impressão de livros, de cartilhas, de apostilas, foi criada pelo Johannes Gutenberg, onde hoje é a Alemanha. Johannes Gutenberg, ele nasceu no ano de 1400 e faleceu no ano de 1568, e ele criou, digamos ali, ele aperfeiçoou os tipos móveis, uma máquina, uma impressora que era gigantesca, para nós hoje seria algo absurdo o tamanho que era aquela impressora, mas foi uma revolução para o período. Agora ali você poderia imprimir livros com uma rapidez muito grande para o período, lembrando que antes os livros eram literalmente copiados um a um, página por página. Agora não, você pode imprimir dezenas, centenas de livros, milhares de livros num período muito maior do que uma única pessoa copiando página por página de cada livro. Então, com essa expansão do Renascimento, nós tivemos grandes nomes do Renascimento em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e a Alemanha. Então, vamos conhecer esses grandes nomes. Vamos ver por áreas.
A primeira das áreas, né, é a escrita, os grandes escritores aí do Renascimento pela Europa. O primeiro, Luís Vaz de Camões. Nascido em 1524, falecido em 1580, Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa. O seu livro mais conhecido, a sua obra-prima, Os Lusíadas, é uma homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama até as Índias. Vejam ali o período de vida do Camões. Camões ele nasceu e viveu já no auge ali dos descobrimentos, entre aspas, né, da chegada dos portugueses à Índia, da chegada dos portugueses aqui na América, Brasil, né, as descobertas na África, no restante da Ásia. Então, Camões ele escreve essa obra, Os Lusíadas, para valorizar, né, o povo heróico, valente português que se lançou aos mares, descobrindo o mundo. Né? Então, tem um trecho aí da obra Os Lusíadas. Outro grande nome da escrita, né, no Renascimento foi o espanhol, Miguel Cervantes. Miguel de Cervantes ele nasceu em 1547, faleceu em 1616. Teve como obra mais conhecida a famosa obra Dom Quixote de la Mancha, que tem os dois personagens principais, o Dom Quixote, o nobre, o pequeno nobre, né? Não em estatura, mas pequeno em importância, digamos assim, já que ele descendia de uma família que só tinha nome, mas não tinha posses. Era um cavaleiro errante, um cavaleiro andante, meio abilolado das ideias, que saía por aí com seu cavalo e com seu ajudante, com seu escudeiro, Sancho Panza, passando por enormes aventuras aí. E nós temos aí dois grandes nomes que vêm da Inglaterra. O Thomas Moros, nascido em 1478, falece em 1535, ele é um escritor, autor da obra chamada Utopia, obra na qual ele critica a violência e as injustiças do seu tempo. Uma obra que é válida muito hoje também, a obra Utopia. E um nome conhecidíssimo, William Shakespeare. Nascido em 1564, falece em 1616, ele foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo, de todos os tempos. Autor de tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, e comédias como Sonho de uma Noite de Verão, ou dramas baseados em personagens históricos como o rei Henrique VIII. Olha aí, então, grandes nomes da escrita, né, do período renascentista em outras partes da Europa. Já os pintores, né, nós vimos aí grandes pintores italianos na nossa videoaula anterior. Agora vamos ver aí grandes pintores que se destacaram, né, nas artes plásticas em outras partes da Europa. Começando pelo Hieronymus Bosch. Bosch ele nasce em 1450, falece em 1516, ele era holandês. Suas pinturas mais conhecidas são o Jardim das Delícias, As Tentações de Santo Antão e A Nave dos Loucos. E essas obras mesclam fantasia e realidade, são obras bem surreais, que trazem ali uma mudança na perspectiva. A gente vai ver alguns exemplos aí. Nós temos o Peter Bruegel, o velho, né? Nascido em 1525 e falece em 1569, ele era conhecido como o velho porque tinha um novo que era o seu filho, né? Ele era flamengo, da região ali onde hoje seria a Holanda também, e retratou com cores vivas cenas camponesas e do cotidiano popular. Então ele pintava o povo, o cotidiano do povo, né? Muitos artistas pintavam burgueses, nobres, reis, imperadores, né? E ele procurava trazer ali a vida do povo. As obras mais conhecidas dele são Dança Camponesa e Brincadeira de Crianças. E nós temos aí o Albrecht Dürer. Eu não sei, é alemão, desculpem meu alemão aí, Albrecht Dürer. 1471, 1528, foi o mais original entre os pintores renascentistas de onde hoje é a Alemanha. Dono de uma técnica primorosa, conseguiu transmitir em suas obras uma sensação de realismo, encantamento e magia. Então nós temos aí uma obra do Hieronymus Bosch, As Tentações de Santo Antão. Você vê que é uma obra bem quase psicodélica, digamos assim. Né? Nós temos uma obra do Albrecht Dürer, Adoração à Santíssima Trindade, com a temática religiosa cristã, e vejam a vivacidade dessas cores. Né? Assim, um esplendor aos olhos quando você analisa essa pintura.
E nós temos aí o Peter Bruegel, né, que pintava o cotidiano do povo com a obra Brincadeira de Crianças. Você vê dezenas, centenas de crianças brincando aí em alguma cidade europeia, né? E as brincadeiras tradicionais do período, né? E muitas dessas brincadeiras são comuns até hoje, né? E agora nós chegamos aí à ciência. Os grandes cientistas do período renascentista, porque, embora seja associado muita arte à pintura, né, também à escrita, o movimento renascentista foi um movimento de renovação no campo científico também. Então, durante o Renascimento, as verdades baseadas na tradição foram contestadas. Em seu lugar, foram criadas novas verdades baseadas na observação, na experiência. Então, nós tivemos um engrandecimento do pensamento científico. Tivemos aí como um dos grandes nomes o Andreas Vesalius, nascido em 1514, ele falece em 1564, morre jovem, e ele é considerado o pai da anatomia moderna, um estudioso do corpo humano, músculos, órgãos, ossos, artérias, veias, tendões. Então, ele estudava o corpo humano. Sua principal obra, De Humani Corporis Fabrica, em latim, que significa, né, da organização do corpo humano. Então, era um manual de anatomia do corpo humano. Já aos 23 anos, ele já era médico e professor na Universidade de Bolonha, uma das primeiras universidades da Europa, né, uma das universidades mais tradicionais e mais antigas da Europa. Então, nós temos aqui duas imagens dessa obra do Andreas Vesalius. À esquerda, nós vemos aí o sistema vascular, né, veias e artérias, e à direita nós temos aí o sistema musculoso, né, os músculos que compõem o corpo humano. E olha só a preciosidade, digamos assim, a realidade que ele já trazia naquele período. E nós temos aí na ciência, na astronomia, né, dois grandes nomes. O primeiro, Nicolau Copérnico. Copérnico ele nasce em 1473, ele falece em 1543. Ele era matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia. E ele descreveu, melhor dizendo, os movimentos da Terra, entre eles o movimento, né, de rotação e de translação, e formulou a importantíssima teoria do heliocentrismo. Na época de Copérnico, os doutores da igreja defendiam o geocentrismo. Então vamos lá, ciência agora, heliocentrismo e geocentrismo. Então a tradição comum da igreja, da sociedade elitista, defendia o geocentrismo, geo-terra, centrismo centro, a terra como centro do universo. Por que a terra era o centro do universo? Terra, criação divina, Deus criou a terra, então nós temos aí o Sol e os demais planetas que circundavam o planeta Terra. O Copérnico ele veio para contestar. Ele formulou a teoria do heliocentrismo. Hélios, Sol, centrismo, centro. Então, o Sol seria o centro do nosso sistema aqui. Então, a Terra que gira ao redor do Sol, não o Sol que gira ao redor da Terra. Então, essa foi uma teoria muito polêmica. Copérnico, na sua época, não conseguiu provar. Ele formulou a teoria do heliocentrismo, mas pela falta de tecnologia no seu tempo e no seu local, ali, espaço físico onde ele vivia, ele não conseguiu provar. Quem é que prova essa teoria? O famoso Galilei. Nascido em 1564, ele falece em 1642. Ele foi o cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo. Por meio de um pequeno telescópio que ele mesmo construiu, Galileu pôde perceber que a Terra era apenas um astro em meio a bilhões de outros planetas. Concluiu também que a Terra efetuava esses dois movimentos, rotação e translação. E ele, então, conseguiu provar que a Terra girava ao redor do Sol. Por isso, ele foi julgado pela igreja e, para escapar da morte, teve que negar a sua teoria. Né? Então, Galileu ele se viu ali, digamos, numa sinuca de bico. Né? Se ele prova que a Terra gira ao redor do Sol, ele meio que contesta essa tradição religiosa, né? Ofende a igreja daquele período. Então, ele é colocado para escolher entre defender a sua teoria e morrer por isso, ser julgado como um herege, como um pecador, ou dizer que estava errado, né, e continuar vivo. Então, pessoal, encerramos aí o capítulo 4, as discussões acerca do capítulo 4. Viram só que interessante e que importante foi esses séculos aí do período renascentista, dessa reformulação, dessa composição de novas ideias na arte, na cultura, na ciência.
né? E como elas reformularam o pensamento, e como vai ter repercussão nos séculos seguintes, nas revoluções, na formação de novos países, da construção de novas ideias na filosofia, na história, nas ciências. Então, até mais, uma boa aula para vocês, bons estudos e fiquem em casa.